Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Fala pessoal, então vamos lá, vamos terminar essa aula, que é a aula 2. Estamos tratando de leis orçamentárias e ciclo orçamentário. Lembrando, essa é a terceira parte de um total de 3 dessa aula e vamos fechar as noções de leis orçamentárias e ciclo orçamentário que já foram vistas nas primeiras partes da aula, tá bem? Vamos seguir então, peraí, está aparecendo agora e aproveito para lembrar vocês do seguinte: se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se ao final você gostar desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui no vídeo e compartilhar o vídeo com seus amigos, que isso ajuda muito o canal a crescer, para que a gente possa continuar postando aqui esses materiais, tá bem? Então, abraço e vamos falar um pouco mais sobre ciclo orçamentário. A gente já falou nas 2 primeiras partes dessa aula sobre leis orçamentárias, falamos de PPA, de LDO, de LOA, falamos um pouco das etapas, e agora aqui estamos dentro do ciclo orçamentário propriamente dito. Então, lembrando aqui especificamente da quadrianiedade do PPA, da anualidade da LDO e da LOA. Se você não lembra o papel de cada uma dessas leis, volta na segunda parte dessa aula, no vídeo anterior aqui na playlist, e assiste que eu falo exatamente como é que funciona cada uma, tá? Então, só para lembrar, o PPA é o programa maior, é o programa de trabalho do governo, que cumpre o prazo de 4 anos. Esse plano de trabalho, ele retrata de maneira regionalizada diretrizes, objetivos e metas das despesas de capital e outras delas decorrentes. Então, tem todo o textozinho, literalidade da Constituição, na aula anterior você vai encontrar, tá? Mas sobre PPA, LDO e LOA e sobre o ciclo orçamentário, eu tenho esse comentário aqui a fazer. Vamos ler junto comigo? Ciclo orçamentário pode ser definido como uma série de procedimentos orçamentários técnicos que se repetem em períodos pré-fixados, quando os orçamentos são planejados pelos órgãos diretivos e executores, votados, executados, e os resultados são avaliados e as contas analisadas. Então aqui já é uma apresentação em resumo, mas é uma apresentação de quais são as etapas do ciclo orçamentário. Estamos falando de planejamento da lei orçamentária, planejamento do orçamento. Vem comigo, a partir de mais ou menos da metade desse texto. Planejamento pelos órgãos diretivos, voto. Os orçamentos têm que ser votados e aprovados pelo Poder Legislativo e executados, período de execução, falamos no vídeo anterior, anualidade, o período em que o orçamento vai ter vigência, o período de sua execução. Os resultados são avaliados e as contas são analisadas. Aí já estamos na fase da prestação de contas, que é após a execução, tá? Mas seguindo, eu trago para vocês o seguinte, e aqui em destaque, porque eu considero muito relevante. Portanto, não se esqueça, o ciclo orçamentário não fica adstrito a um exercício financeiro, extrapola-o, contemplando diversas fases. Já o exercício financeiro compreende o período de 1 ano. Eu vou reforçar isso porque realmente bem importante. O ciclo orçamentário é uma série de etapas, que vai desde planejamento, proposição, votação, sanção do chefe do Poder Executivo, a execução em si, a avaliação e prestação de contas. Então, tudo isso não se restringe a 1 ano. O que se restringe ao período de 1 ano, pelo princípio da anualidade, é a vigência do orçamento. A vigência do orçamento é apenas uma das etapas do ciclo orçamentário. A vigência do orçamento coincide com a fase da execução do orçamento. O orçamento ele é proposto, discutido, avaliado, votado, para que tenha vigência durante o período de 1 ano, o ano posterior à aprovação. E esse período de vigência é o período em que há a execução do orçamento. E a execução do orçamento é só uma das etapas, porque o planejamento anterior, a proposição do orçamento, as discussões, votação, sanção, tudo isso eram fases do ciclo orçamentário. Assim como depois da execução, ainda teremos avaliação e prestação de contas, que também são fases do ciclo orçamentário, tá? Então não se esquece, o que tem duração de 1 ano é a vigência da lei,
que é o período de execução do orçamento, e isso é apenas uma das etapas do ciclo, tá bem? O ciclo extrapola um exercício financeiro, o ciclo dura mais de um ano, então não confunde com isso aí, tá? Vamos seguindo. E fazer comentários sobre as etapas do ciclo orçamentário agora. O ciclo orçamentário desenvolve-se basicamente nas seguintes etapas. Elaboração e revisão do PPA e dos outros planos, LDO e LOA. Aí aqui eu tenho que chamar a atenção para uma coisa muito importante. A elaboração da lei orçamentária, seja ela PPA, LDO ou LOA, é uma competência exclusiva, são 3 características, ela é exclusiva, privativa e indelegável do chefe do Poder Executivo. Então, o único poder que pode propor orçamento é o Poder Executivo. O único membro das entidades federadas todas, Estado, município, governo federal, a competência para propor orçamento é do Poder Executivo. É uma competência exclusiva, privativa e indelegável. Isso significa dizer que, se nos prazos regulamentares o Poder Executivo não enviar a proposta de lei orçamentária, ninguém poderá fazê-lo. Se o Poder Executivo não enviar a proposta de orçamentos, ninguém mais o poderá fazer, em nenhuma circunstância. Alguém pode se perguntar, mas se o chefe do Poder Executivo então não mandar? Não mandar de jeito nenhum. A lei já prevê que, no caso do atraso da aprovação da lei orçamentária, por qualquer que seja o motivo, seja porque não enviou, porque as discussões se estenderam muito e não houve aprovação do orçamento antes de dia 1º de janeiro, que é quando o orçamento do exercício passa a ter vigência, se não houver proposição de lei, repetir-se-á a lei orçamentária do ano anterior, nos limites de 1/12 a cada mês que persistiu o atraso. Então, imagine um exemplo. Chefe do Poder Executivo de um município, por estar em desacordo, em desalinhamento com o Poder Legislativo, resolve não enviar a proposta de lei orçamentária para a discussão no Poder Legislativo. O Poder Legislativo, sentindo que o chefe do Poder Executivo não cumprirá com suas obrigações, resolve ele mesmo preparar uma proposta orçamentária e enviar para votação no plenário da Câmara. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A proposição de lei orçamentária é exclusiva, privativa e indelegável do chefe do Poder Executivo. Nenhuma outra circunstância, nenhum outro poder substitutivo pode enviar a proposta de orçamento. Tá bem? Até porque nós estamos falando de uma função típica do Poder Executivo, que é administrar a máquina pública. É uma função diretamente relacionada à administração da máquina pública. Então não há possibilidade de outro poder substituir o Poder Executivo nesse aspecto. Tá bem? Eu digo isso porque costuma cair questões em exames diversos e concursos em que se cobra, em se dá essa situação problema. Na União, o Poder Executivo não enviou a proposta de lei orçamentária e o Poder Judiciário, que estava com sua proposta pronta, resolve mandar diretamente para a discussão no Poder Legislativo. E pergunta se a situação é factível, se isso pode acontecer. Isso não pode acontecer. O Poder Executivo ele tem a responsabilidade de elaborar a proposta de orçamento de todos os poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, quando há Judiciário nos Estados e na União, e enviar a proposta consolidada para o Poder Legislativo. Então, como funciona na prática? Imagina, vamos falar de estados ou da União, que nós temos Poder Judiciário. O Poder Legislativo elabora a sua proposta de orçamento. O Poder Judiciário também elabora a sua proposta de orçamento. Eles têm competência para isso, para elaborar a própria proposta de orçamento. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário não possuem competência para propor o orçamento, enviar o orçamento direto para aprovação. Isso eles não podem fazer. Poder Legislativo e Poder Judiciário devem enviar suas peças orçamentárias para o Poder Executivo, que irá fazer uma compilação desses documentos e elaborar um documento único, um único orçamento para os 3 poderes. Princípio orçamentário da unidade. A lei orçamentária deve ser única para todas as esferas. Mas o Poder Legislativo pode elaborar o seu orçamento
E o Poder Judiciário também em sua proposta de orçamento. O que eles não podem fazer é enviar direto para discussão, votação e aprovação. Eles têm que mandar para o Poder Executivo, que unirá com a sua própria proposta de orçamento, elaborará um único documento e o encaminhará para discussão, aprovação e sanção futura, tá? Então não confundam capacidade de propor orçamento com a responsabilidade de elaborar o seu orçamento. Cada poder tem a responsabilidade de elaborar seu orçamento. Mas só quem pode propor a confecção de um documento único que transformar-se-á em lei orçamentária é o Poder Executivo, tá bem? Então, primeira fase, planejamento, elaboração e revisão das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Em seguida, como já falei, competência privativa exclusiva e indelegável do Poder Executivo, envia essa lei para o Poder Legislativo. Poder Executivo propõe, Poder Legislativo, olha só, aprecia e aprova. A apreciação do orçamento, que deve ocorrer no plenário das câmaras municipais ou em sessão mista nos poderes estaduais e federais, desde que tenham passado pelas constituições de orçamento e comissão de Constituição e Justiça anteriormente, o orçamento ele é levado à discussão. Então, a apreciação e aprovação. Então, você encontra aí o momento em que o povo, através dos seus representantes legais eleitos, o parlamento, faz a discussão, a apreciação e aprovação do orçamento. Então, quando você vota num parlamentar, você está votando naquela pessoa que o representará em todas as discussões no âmbito da legislação brasileira. Como orçamento no Brasil é lei formal, vimos na primeira aula isso. Como o orçamento no Brasil é lei formal, o orçamento também é aprovado como se fosse lei e também passa pela responsabilização do parlamento. Então, os parlamentares, sejam vereadores, deputados, deputados federais e estaduais, ou até mesmo a Câmara Distrital, no caso de Brasília, apreciam, discutem e aprovam a lei orçamentária, que volta para o chefe do Poder Executivo para que ele emita a sanção e a publicação da LOA. Aí, questões ligadas a veto, derrubada de veto partes que são excluídas da proposta de lei orçamentária, eu convido você mais uma vez a pesquisar sobre processo legislativo ordinário. Deu um pequeno branco aqui. Processo legislativo orçamentário. Pesquisa sobre ele, você vai encontrar todas as particularidades do processo legislativo orçamentário. Só que o processo legislativo orçamentário em si entra muito mais no âmbito do direito constitucional. E aí eu convido vocês a essa leitura depois dessa aula, porque também é uma leitura muito esclarecedora. Especialmente nessa parte de apreciação, sanção, veto, como é que funciona com as particularidades, tá? Seguindo, após a apreciação, aprovação, sanção e publicação, a lei orçamentária entra na fase da execução. Lembra que eu falei agora há pouco? A fase da execução é aquela fase em que a lei orçamentária tem vigência. Ela deve coincidir com o exercício financeiro, indo de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, o período de um ano é a etapa da execução. A elaboração, a apreciação, a aprovação e sanção devem ocorrer no ano anterior, sempre, para que no dia 1º de janeiro comece a execução do novo orçamento. E essa execução vai até 31 de dezembro, novamente em obediência ao princípio da anualidade. Após a fase de execução, nós temos controle e avaliação. O poder público elabora a sua prestação de contas, faz o controle sobre todos os atos que foram emanados durante o exercício e envia, mais uma vez, para o Poder Legislativo para a tomada de contas, a aprovação ou não das contas. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Há uma certa confusão de nomenclaturas e muita gente pensa que quem julga as contas do Poder Executivo é o Poder Judiciário. Isso não é verdade. Eu vou simplificar a história da seguinte maneira. Os municípios só têm poder executivo e legislativo. Ponto. Se a responsabilidade de avaliar a prestação de contas dos poderes fosse do Poder Judiciário, não haveria ninguém para avaliar as contas do Poder Municipal. Percebe? Então, aí qual é a confusão, então? Porque
o poder legislativo, estadual e federal, especialmente, são os mais comuns, possuem seus tribunais de contas. Os tribunais de contas, apesar de ter o nome de tribunais, não são entes do Poder Judiciário. Os tribunais de conta são órgãos acessórios do Poder Legislativo que têm a função especial de avaliar as contas de todos os entes que a apresentarem, né? Os municípios e no estado, os municípios e o próprio governador, o próprio estado, e no governo federal, a União. Então, cuidado, Tribunal de Contas do estado ou da União e até mesmo Tribunal de Contas Municipal. Tínhamos até pouco tempo o Tribunal de Contas Municipal do Ceará, um órgão foi destituído, foi dissolvido. Ainda restam, acredito que Rio de Janeiro e Bahia ainda possuem esses tribunais de contas. É uma informação que pode ser checada e é bem curioso que apenas alguns estados possuem tribunais de contas municipais. O que existe são tribunais de contas estaduais e Tribunal de Contas da União, que tem nome de tribunal porque julga as contas, mas não é órgão do poder, não é membro do Poder Judiciário. É um órgão acessório do Poder Legislativo, tá bem? Então não confunde isso não. Vamos avançar. E agora, consolidando essa última parte do estudo das leis orçamentárias e do ciclo orçamentário, vamos fazer a avaliação de algumas questões que já foram cobradas em exames. Vamos lá então, para aí que eu não estou aparecendo, estou aqui agora. Então olha só, assim como nas aulas anteriores, a gente faz a leitura junto, eu recomendo que você pause o vídeo para pensar um pouco, se for o caso, e em seguida a gente comenta a resposta correta. Então vamos lá. As etapas que compõem o processo orçamentário do governo federal incluem a fixação das metas de resultado fiscal, a previsão da receita, o cálculo da necessidade de financiamento do governo central, a fixação dos valores para as despesas obrigatórias, a elaboração das propostas setoriais, com sua consolidação, o processo legislativo, a sanção da lei e a execução orçamentária. E aí, certo ou errado sobre as etapas que compõem o processo orçamentário no governo federal? Certinho, certinho. Aí alguém pode dizer, mas faltou o controle, a avaliação, a prestação de contas. Só que aí ele diz que as etapas que compõem o processo incluem. Aí começa a citar. Então, a forma como se perguntou deixa em aberto a possibilidade de não colocar tudo. Agora, se o enunciado fosse, as etapas são, e com esse mesmo enunciado, estaria faltando realmente o controle e a avaliação. Mas como ficou em aberto, a questão fala que incluem, ele poderia citar apenas 1, 2, 3 etapas, não teria problema. Então, questão certa, vamos avançar para a próxima. A consolidação e a apresentação da proposta de lei orçamentária e início do ciclo orçamentário é a atribuição exclusiva do chefe do Poder Executivo. Essa tá facinha, eu sei que você já sabe a resposta, por isso que eu não vou nem pedir para você pausar, porque você sabe que está certo. Eu falei feito um condenado aqui, não sei quantas vezes, que a elaboração de lei, a proposição de lei orçamentária, competência, você vai até falar junto comigo agora, exclusiva, privativa e indelegável do chefe do Poder Executivo. Beleza? Vamos avançar então? O ciclo orçamentário está restrito ao exercício financeiro, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, você não tem o direito de errar uma questão como essa, porque eu falei várias vezes, fui até repetitivo em alguns momentos. O ciclo orçamentário não fica restrito a um exercício financeiro. O que fica restrito a um exercício financeiro, é a etapa de execução, é a vigência da lei orçamentária e não o ciclo orçamentário todo. Beleza? Vamos seguir que tem questão ainda. Olha só, essa questão muito boa de ler. Lê junto comigo. Os órgãos do Poder Judiciário, as casas do Congresso Nacional e o Ministério Público, amparados na autonomia administrativa e financeira que lhes garante a Constituição Federal, devem elaborar as respectivas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e encaminhá-la ao Congresso Nacional no mesmo prazo previsto para o envio da proposta orçamentária do Poder Executivo, ou seja, 4 meses antes do encerramento do exercício. Comentei sobre isso também. Pausa aí e pensa. Já? Olha só, a questão está completamente errada. Falei isso também.
Falei, inclusive, que poderia cair uma questão como essa, coincidentemente aqui apareceu, mas é aquilo que eu falei. A competência de proposição de lei orçamentária, de proposição de orçamento para apreciação, discussão, votação e aprovação é apenas do Poder Executivo. Os outros órgãos têm que enviar suas propostas ao Poder Executivo, ele consolida o documento e envia para aprovação. Tá bem? Seguindo, se o projeto de plano plurianual não for encaminhado ao Poder Legislativo no prazo legal, o Congresso Nacional tem competência para elaborar diretamente um projeto tratando da matéria. Você também não tem direito de errar uma questão como essa, ela está errada, porque a competência é exclusiva, privativa e indelegável do chefe do Poder Executivo, tá? E vamos seguindo. O ciclo orçamentário é o espaço de tempo compreendido entre 1º dia de janeiro e 31 de dezembro. Aí nessa hora você já para de ler, já fica com raiva, porque o professor está insistindo muito nisso e você nunca mais vai esquecer isso. Essa questão, claro, está errada, porque ela tenta oferecer mais uma vez uma confusão para você, trocando execução do orçamento por ciclo orçamentário. Não confunde, por favor. Execução do orçamento dura 1 ano. Exercício financeiro, beleza. Ciclo orçamentário é muito maior. Começa no ano anterior e vai até o ano seguinte. Eu comentei muito também a esse respeito no vídeo anterior a esse. Você pode encontrar aqui no canal também. Vamos lá, mais uma. O Congresso Nacional, na apreciação de um veto à lei orçamentária anual, pode destinar à suplementação de dotação que não tenha sido vetada os recursos que ficarem sem despesa correspondente. Essa já é um pouco mais capciosa. Eu recomendo que você pause e leia mais uma vez e pense em tudo aquilo que eu já expliquei sobre competência exclusiva, privativa e indelegável antes de dar a sua opinião. Pausa aí, a gente volta já. E aí, pensou? Olha só, também está errada. Pensa comigo. Se o Congresso Nacional, na apreciação do veto, pudesse destinar a dotação do recurso que tenha ficado sem despesa correspondente para outro local, isso seria o mesmo que o Poder Legislativo decidir onde gastar o dinheiro. O Poder Legislativo, então, estaria propondo execução do orçamento. O Poder Legislativo não pode propor execução do orçamento. Aí você me pergunta, mas professor, então se o Congresso Nacional não aceitar alguma despesa, recebeu lá a proposta de lei orçamentária, não aceitou alguma despesa e excluiu a despesa do orçamento, ele não pode propor nada para substituir? Não, não pode. Porque senão estaríamos correndo o risco severo do Congresso Nacional vetar integralmente e ele mesmo elaborar a proposta de lei orçamentária. O que ocorre quando o Congresso Nacional rejeita alguma proposta de despesa é que o recurso fica realmente sem despesa correspondente, mas aí o próprio chefe do Poder Executivo, de novo, vai editar uma lei em complemento a essa lei de orçamento, fazendo uma suplementação da despesa, daquela receita que ficou sem destinação específica. Mas só quem pode propor sobre orçamento, sobre execução de orçamento, é o Poder Executivo, não esqueça disso. Vamos lá, mais uma. O controle da execução orçamentária deve compreender simultaneamente a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção dos direitos e obrigações, a fidelidade funcional dos agentes responsáveis por bens e valores públicos e o cumprimento dos programas de trabalho, expresso em termos monetários. Quer ler mais uma vez? A questão é comprida, mas é facinho de responder. Lê mais uma vez para a gente opinar. Leu? Olha só. Certinho, certinho. Literalidade de trechos do ADCT, Constituição e outros normativos que tratam de orçamento, Lei 4.320. Então, aqui está tranquilo. Pode ir, a questão seria o ideal, inclusive, né? É um mundo quase utópico. Mas vamos avançar e ficamos por aqui. Essa era a última questão dessa parte final da aula. Eu peço a você mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, deixa seu comentário. Eu estou respondendo pessoalmente todos os comentários aqui do canal e a gente se vê na nossa próxima aula desse curso de orçamento. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos nas redes sociais, que isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado e até a próxima.